Bem-vindo a todos. Essa é a nossa aula inicial do nosso curso de Gramática Metafísica, né. E na aula de hoje nós vamos explicar o próprio conceito de gramática metafísica, né. E bem, para fazer isso, talvez um desenho possa nos ajudar, né. Toda comunicação, toda expressão, todo uso da linguagem, ele tem 3 elementos, por assim dizer, né. Você tem inicialmente o sinal, né, o signo, entendido como sinal, né. Isso é, as letras, os fonemas, o que você eh, diz para se expressar, né? Literalmente aquilo que está escrito ou aquele som que está falado. Só que esse sinal não para em si, né? Ele possui uma referência, né? Isso é, o próprio processo de significação eh, que é operado, significação, que é operado no nosso interior, né? E você tem um referente, né? Que é literalmente o objeto ao qual coisa se refere ou o conceito eh, que é criado na cabeça, né. Para exemplificar, nós temos a palavra cachorro, né, que tem esses elementos, né, a letra C, letra A, C, H, O, R, R, O, né, as sílabas, então os sons, né, cachorro, né, essa é a parte de sinal, né. Nós temos como referente a própria imagem de cachorro que se forma na nossa cabeça quando nós dizemos a palavra, né, ou o cachorro real ao qual a coisa se refere, né. E nós temos a própria formulação, e transição do som da palavra até a imagem que acontece dentro da nossa cabeça, né. Nós temos essa conversão e o modo como ela acontece. Bem, para explicar o que seja a gramática metafísica, nós podemos, tendo em mente esse processo, dizer que ela consiste na gramática que tem por ênfase principalmente este elemento e este elemento. O elemento do objeto, da composição que é feita, da composição real que é feita, e o modo como ela é operada dentro de nós. E não tanto a, a dimensão significativa do signo sonoro ou escrito que está em jogo no processo de comunicação, né? E nisso ela se diferencia da gramática tradicional ou aquela que é ensinada hoje em dia, né? Não a antiga, mas a moderna principalmente, né? Nós não analisamos palavras, nós não analisamos sons, né? Ou melhor, até o fazemos, mas sempre tendo em vista os objetos que são criados, né? E a composição que é feita, né? E só estudamos as palavras e o arranjo das palavras na implicação real delas, né? E se nós percebermos todo esse processo de linguístico, nós vamos ver que isso daqui, essa etapa, é como que uma etapa ilusória, por assim dizer, ela não tem nada de real, né. E mesmo essa daqui ainda não tem propriamente um ente real que é criado e ao qual nós podemos fixar a nossa atenção, né. E a realidade, por assim dizer, dentro da linguagem só entra mesmo em jogo quando o referente aparece, né, quando o conceito aparece, né. É por isso mesmo a gramática metafísica, ela tem uma dimensão muito mais real, por assim dizer, e ela é muito mais própria para o realismo filosófico, né. Ela se presta muito mais à busca da verdade, né. E bem, uma outra implicação muitíssimo interessante dela é que, eh, se nós analisarmos todas as artes, né, colocar o nome de algumas artes aqui para que as tenhamos em mente. Por exemplo, nós temos a música, nós temos a literatura,
nós temos a dança, nós temos o teatro, etc. Né? Várias artes. É, se nós olharmos para essas artes, nós vamos perceber uma coisa. E não menos importante, né? A pintura e a sua análoga tridimensional, a escultura. Né? Se nós olharmos para todas essas artes, nós vamos perceber uma coisa interessante. É que todas elas têm um objeto imediato, por assim dizer. A música possui uma sonoridade que nós percebemos de imediato. A pintura e a escultura possui uma visualidade que nós vemos imediatamente, né? Assim como também a dança e o teatro. Só que com a literatura e as artes da palavra vai acontecer uma coisa um pouco diferente. Ela não vai ser uma arte imediata, mas mediada, por assim dizer, para que nós acessemos aquilo que é a literatura é, quer nos proporcionar. Nós temos que realizar um processo de interpretação, né? De interpretação prévia. Né? Claro, todas as artes devem ser interpretadas, mas a literatura, por assim dizer, deve ser interpretada duas vezes. Nós temos, inicialmente, as palavras que são dadas num livro ou num discurso, etc. E essas palavras criam uma composição, né? Então, tá aqui, palavras, elas criam uma composição, e essa composição, sim, é que vai ser analisada e interpretada, por assim dizer, e o fluxo dentro da composição. Ninguém analisa as linhas, ninguém analisa os parágrafos, ninguém analisa a, o arranjo das páginas de um livro. Nós analisamos o que elas significam. Né? E nisso a coisa se difere das outras artes. A literatura diverge das outras artes. Né? Achar que a coisa acaba aqui seria como achar que a música é a partitura. E não é assim. Né? Parar aqui é o mesmo que pensar que a pintura termina no esboço, nos esquemas métricos, no croquis. Né? E não é assim. Né? E aquilo que é óbvio com a música e com a pintura, parece que para a literatura não é. Né? E, bem, não sendo, nós devemos tomar consciência, e toda a arte das palavras, no caso aqui, a gramática e a literatura, nós devemos ensinar tendo isso em vista. Né? E aquilo que poderia parecer uma deficiência na literatura, na verdade, é quase que o mérito dela. E percebam que coisa interessante. Por que é que a literatura ela tem esse processo aqui? Que ela, por assim dizer, ela começa num nível anterior e com uma etapa a mais em relação às outras artes. Né? Ela faz isso porque, na verdade, ela quer inserir dentro da composição todas as outras artes. Né? E por isso é que ela tem que trabalhar por significação. Né? Aquilo que o cinema tenta fazer de modo real, né? Isso juntando imagens, sons, tramas, falas, etc., a literatura busca fazer com palavras e de modo significativo. Por exemplo, quando nós pegamos uma composição que é criada, por exemplo, palavras, né? O cachorro late desesperado. Né? Isso daqui são as palavras. Quando a gente vai perceber a composição que isso está criando, nós temos um elemento gráfico. Né? Isso você imagina o cachorrinho. Né? Você tem um elemento sonoro que você imagina o latido, né? O som do latido mesmo. Né? E você tem um elemento quase que teatral, temporal, que é o do desespero. Né? Você imagina ele, sei lá, balançando as orelhinhas, com as pernas meio trêmulas, com o rabo eriçado ou eriçando. Né? Você tem uma linha temporal que acontece aqui também. E, acima ainda do cinema, e como um próprio da literatura, você tem também um conceito e uma dimensão ideal. Né? De significação de dimensões que nós não conseguimos representar apenas com ideias. Entra em jogo aqui ideias. Por exemplo, se nós adicionamos por amor.
tá desesperado por amor. O cinema não consegue pintar na tela o amor, né? Mas a literatura, por acontecer dentro da nossa cabeça e da nossa imaginação de modo essencial, o lugar da pintura é a tela, o lugar da música é o ar, o lugar do cinema é também a tela, mas a televisão, né? O lugar da literatura é a nossa cabeça e, portanto, ali podem ser representadas de modo imediato ideias, né? E, portanto, a essa composição você pode adicionar coisas abstratas, como nesse caso, o amor, né? Aqui eu vou colocar como um coração pontilhado, mas o que entra na nossa cabeça mesmo é o próprio conceito de amor. E justamente por mobilizar todos esses elementos, a literatura ela é mais rica, em algum sentido, que as outras artes. É, e, e também mais complexa, né? E bem, disso nós tiramos algumas consequências. E a primeira e mais interessante é que a literatura ela é uma arte, opa, ela é uma arte muito difícil e que, em algum sentido, pressupõe todas as outras artes, né? Quando você é, quando você pensa no conceito de cachorro, né, a própria palavra não vai te ensinar o que é um cachorro, ela vai pressupor um conhecimento prévio teu do que seja um cachorro. E nesse sentido, para você, puxando de novo aquele exemplo, né, pensar na palavra cachorro, você precisa tirar toda a carga imagética que a experiência e a arte te deu de cachorro, de imagens de cachorro. Nesse sentido, complementa a literatura a pintura, por exemplo, que vai te fornecer imagens de cachorros. Quando entra em jogo a palavra late, o latir, né, você precisa puxar toda a carga sonora de latidos que você tem em mente. E nesse sentido, vai te ajudar a música, a arte da música, assim como as experiências com cachorros que você já tem, né? Ou, por exemplo, os vídeos de cachorro que você já viu, as aparições de cachorros em filmes, né? E nesse sentido, ajuda muito o cinema, né? Quando você vai pensar na trama, por exemplo, o cachorro late depois de uma refeição, né? Esse imaginar o cachorro latindo após uma refeição, né? Essa linha que vai desde da, de imaginar uma refeição, ele comendo, né? Depois ele sai e fica, sei lá, com o estômago cheio, é, e dorme, sei lá. É, perceber a arte dessa sucessão pressupõe talvez a arte do teatro, né? Que tem justamente por objeto, por próprio, esse fluxo temporal, né? E assim vai. É, a arte da literatura ela pressupõe todas as outras artes para que ela aconteça, né? E perceba como isso não acontece, por exemplo, pelo menos não de modo tão evidente, entre a pintura e a música. Você não precisa ter ouvido nada para poder pintar ou entender uma pintura. Você não precisa ter visto nenhuma pintura para entender uma música, né? Você não precisa ter assistido muito teatro para entender uma música, né, etc, né? É, você até poderia criar ou fazer uma certa referência entre essas artes, só que é sempre, em algum sentido, de modo simbólico, né? De modo mais imediato, isso acontece apenas com a literatura, né? E bem, por causa disso mesmo, de certa forma, os princípios da. Não aparece aqui. É isso. Os princípios da literatura vão pressupor os princípios de outras artes e a gramática, que tenta ensinar essa dimensão mais profunda da arte da palavra, também deve pressupor as outras artes. E por isso, a gramática metafísica, isso é aquela que visa principalmente essa composição, que vai ser uma mescla de imagens, sons, fluxos temporais, etc., deve também considerar isso, né? É, realmente,
perceber essa dimensão da teatralidade nas palavras, ou essa dimensão da sonoridade, ou o conseguir enfatizar esses elementos visuais e o modo de compor os elementos visuais. Existe também um certo elemento lógico aí, né, pelo encadeamento das ideias, etc. Né? A gramática metafísica ela deve pressupor tudo isso. Né? É, veja, por exemplo, é claro que isso vai ser matéria de outra aula, né? Mas para tratar de modo mais cuidadoso, de modo mais exemplificado, existe uma distinção entre narração, descrição e argumentação. São tipos de texto, né, que nós podemos compor, tipos, tipos expressivos. Né? E bem, percebam como entender o que é uma narração, é uma breve explicação. Né? Narração é aquele texto que visa principalmente o elemento temporal, né? Enfatiza o elemento temporal. Descrição é aquele que enfatiza principalmente o elemento estático, né? O descrever estaticamente certos elementos. Né? E a argumentação, aquela que visa, aquele texto que visa e tem por ênfase o encadeamento das ideias. Né? E perceba como esse elemento linguístico, por assim dizer, pressupõe um elemento lógico, né? Um elemento pictórico, né? E aqui um elemento temporal ou teatral, por assim dizer. Né? E que você não vai conseguir se exprimir bem, é, se expressar bem, mesmo quanto às palavras, se você não perceber e ter atenção muito posta a esses elementos. Por exemplo, quantas vezes em poemas, lendo, eu não compreendi apenas um certo verso, apenas porque eu foquei a imagem que ele estava formando em mim. E de fato a palavra não importa em algum sentido. A palavra é próprio das boas palavras que elas sejam transparentes. Né? Isso é típico dos excelentes autores. Né? É, com aquilo que eles estão dizendo, eles fazem com que você ignore a dicção e se foque principalmente ao dito. Né? Você não fica pensando, nossa, olha só que texto bem escrito, que soa bem, ou que encadeamento de palavras. Não, 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 não. Você pode até valorizar a dicção da coisa, mas é sempre a dicção na medida em que expressa bem uma ideia. São realmente as ideias, as imagens formadas e a ordem que ele pôs entre elas para evocar uma certa impressão que é a grande arte da coisa. E tanto que o que é mais próprio de um bom autor, se não o te transportar do mundo onde você está para o mundo que ele está criando, que ele está compondo, por assim dizer. Mesmo os autores realistas que falam do mundo real, não o falam do mundo real imediatamente, mas de modo mediado por um mundo real criado por eles, por assim dizer. O próprio realismo é a realidade da irrealidade. E o que é esse mundo para o qual o autor te transporta? Justamente o âmbito da composição. É, e bem, se ele, se nós não temos dimensão que a ênfase da linguagem é principalmente este outro mundo, por assim dizer, né, que ela não é em algum sentido natural, mas preternatural, né, que ela sempre contém algo para além de si, né, que ela não é apenas a fisicalidade das palavras, mas o metafísico da composição que faz transcender as palavras, né? Nós nunca vamos saber nos expressar e nunca vamos entender onde é que está realmente a graça e a arte das palavras. Bem, acho que por hora é isso. Né? Lembrando que aqueles que tiverem interesse no acompanhamento individual nessa arte, né? Não apenas dando a teoria da coisa, como estou fazendo aqui, mas desejem realmente praticar a, a expressividade, a arte das palavras, da língua, a gramática, segundo esses princípios, eu dou mentorias individuais e vocês podem me procurar pelo meu contato.